Atenção, este vídeo tem spoilers. Você que é fã de filmes, com certeza já viu vários títulos que falam sobre como o cinema pode ser algo lindo, uma arte encantadora que inspira artistas a superarem obstáculos para criar essas imagens em movimento nas telas. Claro, tem sempre espaço para comentários também sobre a busca pela fama e sobre o mundo das aparências, mas quase sempre isso é apresentado como algo que se desvia do verdadeiro propósito nobre de fazer filmes, que é deixar que artistas se expressem para encantar as pessoas na sala de cinema. Mas tem um filme que ousou ir numa direção diferente para falar do fazer cinematográfico. Um Tiro na Noite, de 1981 e dirigido por Brian De Palma. Porque aqui o diretor não fala que cinema é a arte dos nobres, dos inspirados, dos notáveis. Não, aqui ele fala que fazer cinema é coisa de gente pervertida. Em Um Tiro na Noite, vemos John Travolta interpretar Jack Terry, um técnico de som numa produtora de filmes B. Certa vez, ele é encarregado de captar sons ambientes para serem usados nas produções da empresa. Mas enquanto ele faz isso na calada da noite, ele testemunha um acidente de carro. E ele imediatamente se joga na água para salvar quem estiver lá dentro. Só que ele nota que o motorista já está morto, então resta salvar a moça, que ainda tem uma chance de sobreviver. É um episódio traumatizante, claro, mas tudo fica pior a partir do dia seguinte, quando o Jack descobre que o motorista do carro era um candidato à presidência dos Estados Unidos. E agora ele vai se ver no meio de uma enorme rede de conspiração que vai tentar silenciar a verdade por trás da morte do político. Aliás, tudo fica ainda mais difícil quando descobrem que o Jack tem uma gravação do momento exato do acidente. E assim começa um jogo de gato e rato, com direito a investigações minuciosas, assassinatos e perseguições. Tá, mas o que isso tudo tem a ver com perversão? Bom, é que se a gente olhar com atenção às cenas iniciais, a gente já sente essa ideia emanar do filme. A começar com a abertura, que mostra o ponto de vista em primeira pessoa de um assassino que aterroriza uma casa cheia de garotas jovens e bonitas. É algo que remete a instantes clássicos de slashers como Halloween, que combinam essa ideia de sexo e morte acontecendo pelas mãos e pelos olhos de um psicopata. E mais tarde vai ser a vez do Jack de fazer isso. Tá, ele não vai perseguir garotas em suas casas, mas ainda existe um senso de voyeurismo na cena em que ele sai para captar sons à noite, com um microfone fálico penetrando o quadro e a noite para espiar o mundo ao redor, começando inclusive com um casal se beijando e depois ficando desconfortável ao perceberem a presença do Jack. Betsy. I don't want to stay here anymore. Let's go. What is he doing? E depois, a intrusão do Jack vai ser redirecionada a outros pontos, captando o vento, o barulho de uma coruja, o barulho de um sapo. Nesse instante, o De Palma desacelera a ação como quem sente desejo em captar os sons ao redor, como quem tem prazer em ficar oculto nas sombras ouvindo o que tudo e todos têm a dizer, sem que saibam que ele está lá. E é verdade, essa ideia do voyeurismo não era novidade nenhuma no cinema, porque aqui o De Palma dá continuidade a uma longa tradição de filmes que exploram a experiência cinematográfica como um ato de olhos devassos. Títulos como A Tortura do Medo, que foi pioneiro nessa ideia de mostrar o ponto de vista de um assassino que mata mulheres bonitas, ou então os longas italianos do gênero giallo, que muito trabalhavam essa visão voyeurista. Tem também os filmes do ídolo do De Palma, o Alfred Hitchcock, como Psicose e, principalmente, Janela Indiscreta, talvez o filme voyeurista por excelência. E não tem como deixar de mencionar também Blow Up, Depois daquele Beijo, de Michelangelo Antonioni, porque esse foi o título que serviu de inspiração para Um Tiro na Noite. Nele, um fotógrafo vai ao parque registrar um dia como qualquer outro, mas depois ele descobre que talvez ele tenha acidentalmente fotografado o momento de um assassinato. E por meio da câmera do protagonista, Antonioni explora o fascínio de quem se sente protegido por trás das lentes para espiar os outros. Mas além disso, essa ideia também não era novidade nenhuma no próprio cinema do Brian De Palma, que já tinha explorado o voyeurismo em títulos anteriores dele, como Irmãs Diabólicas ou então Vestida para Matar. Mas em Um Tiro na Noite ele parece ter levado isso a outro patamar. Primeiro porque ele foge da tradição de representar o voyeurismo por meio da câmera e em vez disso troca pelo som. Afinal, escutar os outros pode ser tão intrusivo quanto ficar espiando eles. E segundo que o De Palma puxou essa imoralidade, entre aspas, para o cinema em si.
Nos clássicos que vieram antes, essas espiadas eram principalmente feitas a olho nu ou por fotógrafos, mas o De Palma decide fazer o seu voyeur ser especificamente um profissional do cinema. E isso é muito importante, porque nos filmes de antes existia uma certa discrição na hora de apontar que a experiência do cinema é essencialmente voyeurista. Quando Hitchcock coloca a gente para espiar os vizinhos do Jeff junto dele, o diretor está discretamente mostrando que não é só o protagonista que é bisbilhoteiro. Nós do público também somos, porque a gente está amando ver o que ele vê. E uma lógica similar se faz presente nos outros clássicos dessa linha. Esses são filmes que nos provocam ao sugerir, sem muito alarde, que existe sim algo de danado em ficar no escuro da sala de cinema observando a vida das pessoas na tela, na segurança de saber que nunca seremos descobertos ou pegos no ato enquanto espiamos essas vidas. Mas a lógica do De Palma em Um Tiro na Noite é um pouco diferente, porque ele aponta o dedo para os próprios criadores de filmes. Agora há pouco eu comentei como na cena do acidente, o De Palma explora o desenho e a mixagem de som com muito fascínio, não é? Quase como se fosse um precursor da onda de vídeos de ASMR na internet, que fazem tanto sucesso ao explorar a possibilidade de prazer sensorial auditivo com os mais diversos sons. Mas não é só isso, porque o De Palma também cria imagens deslumbrantes nessa cena. A fotografia escura que traz o senso de espião oculto na noite, o uso do foco dividido para criar quadros que dão um nó na cabeça, os planos detalhe, a montagem paciente, tudo é feito para deixar o voyeurismo sonoro parecer um ato da mais pura beleza. E assim o De Palma continua explorando esse tema de formas diferentes ao longo do filme. Por exemplo, quando o Jack quer relembrar o acidente, ele utiliza a gravação que ele tinha feito daquela noite e, mais uma vez, utiliza um objeto fálico como quem quer conduzir com muito poder. Mas agora ele está mais seguro e mais distante ainda do cenário que ele espia, iluminado por uma luz vermelha como quem arde de desejo com essa possibilidade. Mais tarde a gente vê os instantes em que o Jack fica obcecado para construir um filme do acidente, combinando a gravação de som que ele tinha feito e uma série de fotos que captaram o instante em que o carro caiu na água. Nessas cenas o De Palma esmiuça a manipulação dos registros, não é nem com fascínio, é com tesão mesmo. Os close-ups extremos, as carícias do Jack nas fitas para depois comandá-las com gestos fortes. Tem até direito ao cigarro depois da transa. O De Palma traz um olhar de desejo para representar o ato de gravar o mundo para depois reconstruí-lo num cantinho escondido. Até aqui, a imoralidade cinematográfica, entre aspas, ainda é algo seguro. Só que depois o De Palma vai elevar isso para outro nível, porque a gente descobre que existe um assassino e ele quer matar a Sally, já que ela poderia expor para o mundo todo que o político assassinado traía a esposa com diferentes mulheres. Mas para despistar a polícia, o assassino decide matar outras vítimas para dar a impressão de que existe um serial killer à solta. E quando a morte começa a rondar as vítimas, o De Palma faz questão de criar mais imagens afetadas. Vemos mais vezes o uso do foco dividido, vemos mais cores expressivas, mais movimentos de câmera bem intensos, até que essa lógica culmina num clímax com a morte da Sally no final, que é encenada não com sobriedade, mas sim com júbilo visual, sob as cores dos fogos de artifício e com uma câmera que gira graciosamente em volta dos protagonistas. Muitos de nós poderiam olhar para isso e pensar, nossa, que horror, como pode o diretor pegar algo tão terrível como a morte e transformar isso num espetáculo deslumbrante? Tem algo de errado aí. E para essa acusação, o filme responde, sim, tem mesmo. O De Palma não nega que há algo perturbador em fazer filmes assim. Por exemplo, lembra a abertura que eu comentei com o assassino em primeira pessoa? Logo depois a gente descobre que aquilo era um filme slasher no qual o Jack estava trabalhando. E num primeiro momento pode parecer que o De Palma está dizendo que filmes que fazem cenas assim, apelativas e voyeuristas, são algo de menor qualidade, já que ele deixa bem claro que essa é uma produtora focada em filmes apelativos para ganhar dinheiro. Mas adivinha o que o próprio De Palma vai fazer lá na frente? Ele vai aplicar exatamente as mesmas técnicas usadas pelo suposto filme ruim. Quando chega a hora do assassino do De Palma perseguir as suas vítimas, o diretor também vai usar o ponto de vista em primeira pessoa para perseguir as mulheres. O recado do De Palma, então, é bem claro.
É como se ele estivesse dizendo: eu sou exatamente como aqueles dodóis da produtora apelativa. E essa confissão vai retornar de forma chocante com a cena final do filme. Depois que o Jack vê a Sally morrer nos seus braços, ele tenta voltar à rotina. Mas durante o luto, ele fica obcecado com um som tenebroso. Os gritos finais de desespero da Sally antes de morrer, que ele conseguiu captar porque ela estava usando uma escuta no momento da morte. E ele fica ouvindo e ouvindo a Sally morrer, uma e outra vez, numa obsessão auditiva mórbida. E isso já seria um final assustador para o personagem. Mas depois, piora, porque o Jack lembra que a principal tarefa que ele tinha na produtora naquele momento era o de achar um bom som de grito para ser usado numa cena do novo filme de terror deles. E depois de testar diferentes dubladoras sem sucesso e de achar que essa era uma causa perdida, o Jack percebe que agora ele tem sim um som para colocar no filme. O grito real da Sally logo antes de morrer. E é exatamente isso que vai parar no produto final. A morte da amada vira entretenimento. E com esse desfecho, o De Palma arremata de vez a sua confissão, a de que cinema é coisa de gente depravada. Mas veja bem, o De Palma não está falando somente de quem faz os filmes. Ele está falando também de quem os assiste. Vale lembrar, afinal, que Um Tiro na Noite é também um filme com alto nível de entretenimento. A conspiração é envolvente, o suspense nos deixa inquietos, a ação se faz grandiosa, os personagens são cativantes, as imagens enchem os olhos e o final marca a memória por ser escandaloso. O De Palma não quer deixar a gente desgrudar o olho da tela por um segundo sequer. E isso é a cartada final dele, como quem diz: sim, nós que fazemos os filmes somos degenerados, mas vocês também são, porque vocês gostam desse espetáculo. Vendo isso tudo, pode ser que você discorde das ideias do diretor. Pode ser que você não consiga enxergar o fazer e o ver cinematográfico como coisa de gente depravada. E tudo bem, você não precisa concordar. Basta enxergar que essa é a visão que o De Palma quis trazer com Um Tiro na Noite e que ele soube expressar esse sentimento com enorme maestria. O resultado é um dos filmes de suspense mais únicos que eu já vi. Um que não só diverte e choca, mas que também traz um discurso muito diferente sobre o que é a arte do cinema. E isso é muito bem-vindo. Afinal, uma dose de perversão não faz mal a ninguém. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E se vocês querem ajudar a manter o Entre Planos no ar, vocês têm algumas opções. A primeira é o botão de valeu demais, que está aqui embaixo do vídeo, porque ele é tipo uma gorjeta que você deixa pra gente nesse vídeo específico. Mas se quiser ajudar a gente todos os meses, você pode entrar na nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos, e aí você vai ganhar acesso a conteúdos e eventos exclusivos que eu preparo para esse pessoal. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, grupo fechado, lives exclusivas para a gente trocar uma ideia e também o nosso Cineclube Entre Planos para a gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Para ter acesso a isso tudo e fazer parte da comunidade de apoiadores, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta vocês me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.